Queridos, voltamos mais uma vez aqui para dar continuidade. Agora a aula 4. É importante você assistir a aula 1, a 2 e a 3. Na aula 4 agora, da apostila número 3 do nosso curso básico em teologia, estamos tratando aqui do tema central da Bíblia, que é Cristo. E a matéria que estuda Cristo é Cristologia, como vocês viram nas aulas anteriores, que ficou claro. Dando continuidade onde paramos na aula anterior, nós estamos falando da obra de Cristo. Cristo, ele teve a humilhação, porque ele era Deus, ele era parte da Trindade, ele é parte da Trindade, e ele abriu mão, que foi uma encarnação voluntária. Deus, como está descrito lá em João 1, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne. Então a palavra de Deus, que Deus fez tudo pela sua palavra, e a palavra dele se fez carne em Jesus Cristo. A humilhação que ele passou, deixar toda a sua glória, desvaziar-se de si mesmo, como está lá em Filipenses 2, conta que Cristo ele abriu mão de todo o seu poderio para sofrer e pagar a nossa dívida. E o tipo de morte que Jesus foi submetido, queridos, foi a morte mais cruel que poderia existir na época, que era a crucificação. Então, isso aí era reservado para os piores criminosos. E Jesus Cristo recebeu isso, recebeu essa morte. Conhecemos isso como uma morte vicária. O que é uma morte vicária? Significa uma morte substituta. Alguém morreu por alguém. E está assim desde o Antigo Testamento. A reconciliação pelo sangue. Então, quando você vê assim, o sangue derramado. O porquê o sangue de Jesus? O Antigo Testamento anunciava a vinda de Jesus, sua paixão e sua morte, apresentando também a importância do sangue. No sacrifício do Calvário, está escrito, é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, 11. Isto é confirmado no Novo Testamento. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Salmo 9, 22. Expiação significa remir a culpa. E, por extensão, reconciliação. É a restauração de uma relação quebrada. Na cruz, fomos reconciliados com Deus. Havia um abismo. O homem pecou, caiu. Então, o homem não tinha mais acesso ao Pai. Mas quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Tinha um véu no templo, a qual o sacerdote levava o sacrifício. E ele entrava nesse lugar, e ele entrava amarrado com a corda, e cheio de sinos, porque se não houvesse barulho lá, parasse o barulho, ninguém podia entrar nem para tirar o corpo do sacerdote, se ele tivesse alguma mácula, tivesse algum pecado. Então ele era arrastado de lá de dentro, que ninguém podia pisar no Santo dos Santos. Só o sacerdote, uma vez no ano, ele se purificava. Mas Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, o sacerdote supremo. Vale a pena deixar aqui uns versículos, que está lá em 2 Coríntios 5,19, Efésios 2, de 11 aos 19. O sepultamento do Salvador. Sepultar é uma consequência, sinal de que a pessoa morreu, e ela vai descer à sepultura. É uma humilhação. Isso ocorreu depois do pecado, quando Deus disse a Adão, coma de tudo do jardim, mas o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. E aí entrou essa legalidade e todos pecaram em Adão. Aí você fala, eu não pequei e levei a culpa de Adão. Mas eu digo aqui, a Bíblia afirma que a gente também não morreu na cruz. E Cristo morreu e a gente ganhou também direito a ser salvo. Jesus Cristo, ele morreu, foi sepultado como resultado do pecado da humanidade. Ele desceu ao sepulcro para remover os temores do sepulcro. E Jesus Cristo desceu até o Hades e tomou a chave da morte e do inferno. Nem o diabo pode mandar ninguém para o inferno, porque quem tem a chave da morte e do inferno, ele diz, eis que vivo estou
pelos séculos dos séculos e tem uma chave da morte e do inferno. Agora vamos para a exaltação de Cristo, como está lá em Filipenses 2:9, quando lemos: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessará que o Senhor é o Rei da glória de Deus Pai. Tratando da ressurreição de Cristo, foi uma vitória sobre a morte, por meio da ressurreição. A morte não foi capaz de segurá-lo. Vamos mostrar aqui alguns indícios da sua ressurreição. A base do cristianismo, a base da nossa fé, a base da gente crer nesse livro, é fundamental nisso aqui, a ressurreição de Cristo. Paulo, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, o ponto central da fé em Cristo, de ser cristão, é isso. É crer em Cristo na ressurreição. Crer que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é o que todo crente tem que fazer. O túmulo ficou vazio. Houve uma grande variedade de testemunha na sua morte e no seu sepultamento. O corpo ressurreto de Cristo, quando ressuscitou, tinha as marcas nas mãos e nos pés e no lado. Isso tudo foi parte do plano divino. Paulo afirmou que Jesus se apresentou vivo a Pedro, em Lucas 24:34. Depois aos demais apóstolos durante 40 dias. Em Atos 1:3, eles pagaram um preço muito alto pelo que viram e testemunharam. Alguém ousaria morrer por uma mentira? Algum louco poderia fazer isso, mas foi uma grande quantidade de pessoas. Apareceu primeiro aquelas mulheres, depois aos discípulos, depois aos 120 e depois 500 pessoas lá na ascensão, lá no monte. Alguém poderia estar disposto a morrer porque poderia ser algum insensato, mas não tanta gente como descrevemos aqui. De 30 anos do fato ter acontecido, afirmando que muitas testemunhas ainda estavam vivas. Em outras palavras, estava colocando a prova à disposição de qualquer um interessado. Paulo falou das pessoas que ainda estavam vivas. Cristo também apareceu a Paulo. É importante ressaltar. Foi visto até pelos que não criam. Paulo menciona, narra o fato de que Tiago, irmão de Jesus, do Senhor, durante a vida dele na terra, não cria. Depois de ter sido testemunha da ressurreição, mudou tudo. Foi um fato que admitia fácil verificação, ofereceu evidência de sua verdadeira ocorrência. As testemunhas, pessoas que viram Cristo, foi uma quantidade enorme. Inclusive, eles pagavam um preço caro para testemunhar isso aí, pagava com a vida, e mesmo assim pagaram pessoas para contar a mentira, mas o pessoal afirmava a verdade, que Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela é mais do que verdadeira. A igreja hoje é um monumento. Eu e você somos prova de que Cristo ressuscitou. Hoje somos suas testemunhas. Os discípulos viram Jesus ressuscitado. O Tomé viu e quer tocar, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Depois disso aí, de Cristo ressuscitado, ele ascendeu os céus. Como está escrito lá, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando, no versículo 10, e estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele voltará, do modo que viste subir, iremos ver ele descer. Marcos 19:20 nos diz, ora, o Senhor, depois de ter falado essas coisas, foi recebido aos céus
e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido os discípulos, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. É importante nós termos consciência, porque também lá em João 20 e 21, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então a gente tem essa função de levar essa palavra, de continuar sendo testemunha de Cristo, pregando a sua palavra, porque a promessa é grande. Jesus falou em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. Então, assim como Cristo foi, ele vai voltar para buscar aqueles que nele esperam, aqueles que amam a sua vinda. E hoje, Jesus Cristo sentado ao lado do Pai, hoje é o nosso ajudador, também paracleto, que é traduzido por advogado. 1 João 2,1 disse que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, sobre a sua segunda vinda, como ele